Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos, amém? Que privilégio estar aqui nessa manhã com os irmãos mais uma vez. Tive a oportunidade de estar aqui no ano de 2017, por ocasião do Multiplique Regional. Muito bom participar desses louvores com os irmãos, rever nossos amigos. E conversando com eles essa semana, eu disse que estaria aqui e eles se prontificaram a vir, mas eles viriam apenas para participar do culto com a gente e rever uns aos outros. Eu falei, eu queria que vocês cantassem. Fiz contato aqui com o pastor, com a equipe. Eu agradeço por ter cedido esse espaço, porque eu tinha certeza que edificaria a igreja também, como de fato aconteceu. É um prazer também estar aqui por ocasião do aniversário de 2 anos da Igreja Batista da Lagoa, ali com o pastor Miguel. E eu sei que tudo aquilo que acontece ali é fruto também da cooperação e da visão multiplicadora desta igreja, como igreja mãe. Louvo a Deus pela vida do pastor Alberto e dessa visão maravilhosa de expandir igrejas na cidade de Recife, aqui em Boa Viagem, no Brasil e no mundo. É muito bom ver uma igreja que se multiplica. Essa igreja é uma igreja viva que se multiplica. E em nome da Junta de Missões Nacionais, do pastor Fernando Brandão, toda a sua equipe, eu quero trazer essa palavra de reconhecimento aos irmãos, de esse espírito de multiplicação que deveria fazer parte de todas as igrejas do Brasil. Tem muitas igrejas multiplicadoras no Brasil, mas nem todas. Gostaríamos que todas as igrejas do Brasil tivessem esse mesmo ânimo de reproduzir-se, não apenas na multiplicação de discípulos, no discipulado, essa multiplicação pessoal que fazemos no 1 a 1, nos pequenos grupos, nas grandes celebrações, mas também a própria igreja gerando frutos, gerando igrejas filhas, e isso é muito bom. Trago aqui essa palavra de gratidão em nome dos batistas brasileiros por essa visão maravilhosa da igreja. Eu queria pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16, e hoje vamos conversar sobre um tema chamado Construindo Amizades Eternas. É muito bom ter amigos. Jesus teve vários amigos, e quando Jesus fez amigos, ele tinha a perspectiva eterna. Ele não fez amigos apenas para um projeto. Ele tinha o desejo e o plano, desde a eternidade, que o Evangelho chegasse até as nações. E para isso ele investiu na vida desses 12 homens, que fossem capazes de reproduzir o Evangelho até os confins da terra. Mas esses homens não foram apenas um projeto para Jesus. Jesus foi o assunto aos céus, mas antes disso, na oração sacerdotal e no seu último encontro com os discípulos antes da morte, ele já disse que gostaria que onde ele estivesse, na eternidade, esses homens fossem estar lá com ele. Então Jesus fez amigos eternos, amigos para sempre. Nós também precisamos fazer amigos para sempre. Quem faz um amigo com vista a tornar esse amigo um discípulo de Jesus, um salvo, um redimido, está fazendo um amigo para a eternidade. E Jesus fala sobre isso nessa parábola, que é chamada a parábola do mordomo infiel. Às vezes nós temos dúvidas sobre o sentido dessa parábola, porque é uma parábola meio estranha, parece que Jesus está elogiando a trapaça. Mas quando nós interpretamos a parábola e aprendemos dela, verificamos que esse não foi o sentido, essa não foi a lição principal que podemos extrair desse texto. Jesus está falando da importância de fazermos amigos para a eternidade. Então eu gostaria de ler um versículo, que é o versículo 9, e depois vamos fazer uma reflexão versículo a versículo do 1 até o 14, extraindo princípios desta parábola com vista a esse objetivo, fazer amigos eternos. O versículo 9 diz: Eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Pai querido, a Tua palavra está diante de nós, e ela é a verdade
que nos santifica. E Teu Espírito é aquele que nos guia na verdade. Então te pedimos, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor seja o nosso professor, seja o nosso guio, e que Teu Espírito transforme a nossa vida por meio da Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para entendermos um pouquinho dessa parábola, precisamos voltar ao contexto. Se você se lembrar, no capítulo 15 de Lucas, Jesus conta as parábolas do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. Então o contexto é importar-se com pessoas. Importar-se com pessoas a ponto de alcançá-las com o Evangelho, a partir da perspectiva de que Deus quer que pecadores se arrependam, e há festa no céu quando isso acontece. O fim da parábola do filho pródigo, ao qual essa parábola de hoje ela emenda, é aquele fim triste do filho mais velho que parece não se importar com o regresso daquele filho, daquele irmão que estava perdido. Então Jesus está ali, na verdade, contrariando o pensamento dos fariseus, que não queriam que pecadores se arrependessem. Eles preferiam estar na posição daqueles que estavam sempre com o Pai, a se envolver com pessoas perdidas, como Jesus faria, era criticado por isso, por não festejarem novas pessoas se achegando à fé. E Jesus censura os fariseus, que são representados por essa figura do filho mais velho. E aqui Jesus fala uma outra parábola, que também diz da importância de focarmos em pessoas que devem se arrepender e se chegar ao Evangelho, recebendo a graça de Deus. Para entendermos essa parábola também, precisamos entender um contexto um pouco mais amplo do tipo de parábolas que Jesus pregava. Existem vários tipos de parábolas, e algumas parábolas são de um tipo que eu gosto de chamar de parábolas quanto mais. O que são parábolas quanto mais? São parábolas que o foco do seu ensino está em uma comparação de algo que parecia meio absurdo, e aí Jesus fala, se é assim nesse cenário, quanto mais num cenário ideal, quanto mais num cenário de graça. Vou dar um exemplo. Jesus certa vez fala o seguinte: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Em outra parábola, ele conta aquela história de uma mulher que insistia com um juiz iníquo, um juiz corrupto, para receber o que lhe era de direito. E pela insistência daquela mulher, aquele juiz muda de opinião e a atende. Essa é uma parábola quanto mais. O que Jesus está dizendo é, se até um juiz corrupto atende uma mulher necessitada, fazendo-lhe justiça, quanto mais um juiz leal e honesto e santo como é o nosso Deus. Nessa parábola, Jesus não está elogiando o juiz iníquo, Jesus está apenas fazendo uma comparação. Se um juiz com essa característica atende quem clama, quanto mais o nosso Pai Celestial. E nessa parábola há um ensino muito parecido. Jesus conta a história de um homem desonesto que toma uma iniciativa prudente. E Jesus está ilustrando o seguinte: se até um homem desonesto, trapaceiro, faz amigos para que eles o recebessem, quanto mais nós devemos fazer amigos eternos para desfrutar com eles a eternidade juntamente. Então vamos ler agora versículo a versículo, fazendo algumas considerações. Geralmente quando eu prego acontece algo interessante, que é, eu estou lendo o versículo, os irmãos abaixam a cabeça e leem um versículo comigo. Daqui a pouco eu começo a comentar e os irmãos levantam a cabeça. Então é meio que um exercício de pescoço, mas os irmãos tenham paciência. E dizia também aos seus discípulos o seguinte: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Isso era uma coisa muito comum naqueles dias. Homens ricos tinham fazendas, tinham propriedades e possuíam um administrador. Contratavam um administrador
que ficava por conta dos investimentos. Ele tinha que dar conta do sucesso, do fruto financeiro dos empreendimentos dentro da fazenda, especialmente na agricultura, na pecuária. Ele era responsável por contratar empregados e tinha que fazê-los render, com o objetivo de ter uma máxima lucratividade para o seu senhor. Então Jesus começa com esse cenário bem conhecido daqueles dias. Um homem rico tinha uma propriedade e ele tinha um mordomo ou um administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Alguém chegou para esse homem rico e disse: esse seu administrador está sendo um mau administrador. Ele está fazendo escoar a sua riqueza, está fazendo você perder dinheiro. Não se sabe muito bem aqui se essa acusação era verdadeira ou falsa a essa altura da parábola, mas da perspectiva dos ouvintes, isso já seria uma coisa ruim. Alguém ouvindo Jesus contar essa parábola já iria pensar que esse administrador ou era desonesto ou no mínimo era incompetente, e ninguém gostaria de ter um administrador assim. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Parece uma oportunidade de defesa, não é? Eu estou ouvindo coisas de você. Mas ao mesmo tempo, o dono da fazenda emenda com já a sua decisão tomada. Possivelmente, aqui ele já tinha se convencido ou da desonestidade ou da incompetência daquele administrador, estava decidido a demiti-lo. É o que vem logo em seguida. Dá contas da tua mordomia. Presta contas, vamos fazer aqui, vou te dar um prazo, você vai apresentar para mim uma planilha final aqui de Excel, com todos os gastos, com todas as receitas, presta contas, vamos encerrar, vamos passar a régua, porque você não vai poder mais ser o meu mordomo. Então, o dono da fazenda, decidido a demiti-lo, dá um prazo, nós vamos ver que esse prazo é curto, não diz exatamente o prazo, mas pela postura de pressa que ele vai tomar logo em seguida, foi um prazo rápido. Ele tinha que montar os documentos, apresentar aquela planilha para prestar contas. Por quê? Porque se ele fosse apanhado em desonestidade, ele poderia ser até preso. Então, na melhor situação, ele queria fechar as contas empatadas para poder ser demitido e buscar um outro emprego na sequência. E olha o que ele pensa no versículo 3. Ele pensa consigo mesmo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? E aí vem a crise dele. Cavar não posso, ou seja, serviço braçal sem chance. Deveria ser um homem acostumado com a função administrativa, gerencial, mexer com papéis, pegar uma enxada, pegar uma pá e cavar, sem chance, não era a dele. O que mais? Mendigar, tenho vergonha. Ir para a rua e ser um mendigo e ficar pedindo esmolas, imagine o vexame disso. Também está fora de questão. E aí, nessa parte, eu sei, parece, na língua original, no grego, é como se fosse assim: eureka, eu já entendi agora o que eu tenho que fazer, eu tenho um plano. Que plano é esse? Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, ou seja, no fim do prazo, quando eu for demitido, me recebam em suas casas. Me recebam quem? O desenrolar da parábola vai dizer. Ele pensou: já que eu não posso ir para a rua, não posso fazer trabalho braçal, possivelmente vai rolar a notícia da minha demissão por justa causa e eu terei dificuldades em obter um novo emprego. Eu preciso de amigos. Eu preciso de pessoas que acreditem em mim e me deem uma chance para que eu não passe necessidade junto com a minha família. Seu plano era fazer amigos que o acolhessem na sua miséria. 5. E chamando a si, perceba, ele ainda não tinha sido demitido, ele ainda tinha essa prerrogativa
de administrador da fazenda. A cada um dos devedores do seu senhor, não foi demitido ainda, percebam os detalhes, era ainda seu senhor. Disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Aparentemente, esse devedor não sabia da história, que ele já tinha sido demitido. Nós estamos num prazo bem curto. Ele sai rápido. Não tinha ainda se espalhado a notícia de que ele estava sendo demitido. Então, ainda estava revestido da autoridade de mordomo. Ele chama aquele homem e fala: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, que era uma espécie de nota promissória, um contrato em que a pessoa ali declarava de próprio punho a sua dívida. Possivelmente, como acontecia naqueles dias, era o seguinte: alguém que tinha recebido uma parte da fazenda para cultivar, como uma espécie de arrendatário, e tinha se comprometido a pagar certo preço por isso. Provavelmente alguém que já tinha entregue, ou melhor, já tinha recebido o fruto do cultivo e tinha um percentual para pagar. Deveria vender e entregar o preço ao dono da fazenda, como a retribuição, a compensação pelo arrendamento. E ele entrega então aquele papel e fala: toma a tua obrigação e escreve 50. Percebam, já, na sua Bíblia aparece já, tinha que ser rápido, ele não podia pensar muito, porque o prazo estava esgotando. Escreve 50, uma fraude. Não fica claro se, na cabeça do devedor, seria também uma fraude, porque ele ainda estava se apresentando como mordomo. Então aqui a parábola não deixa claro, porque não é a ênfase da parábola, se era um conluio com aquele devedor ou não. Ele pode ter achado que era graça daquele dono da fazenda, dando um desconto. E ele então escreve rapidamente. E disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Aquele homem então, entre o versículo 7 e o versículo 8, fecha sua planilha, vai ao seu patrão, ao dono da fazenda, o homem rico, e apresenta as contas. E olha que interessante o versículo 8, que às vezes buga a nossa cabeça, porque achamos que Deus está elogiando a corrupção. Não é nada disso, é o homem da parábola. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Jesus coloca o adjetivo injusto para nos ajudar a perceber que não é um elogio à injustiça em si, é o elogio daquele homem rico, por haver procedido prudentemente na sua perspectiva injusta, prudentemente segundo os seus valores de corrupção. Porque aí Jesus agora começa a emendar o seu ensino. Porque os filhos deste mundo, e ele usa essa expressão filhos deste mundo, para dar essa identificação com as pessoas que não fazem parte do reino de Deus. As pessoas que vivem segundo os valores do mundo, segundo a mentalidade de jeitinho e corrupção do mundo, são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, se até alguém corrupto faz amigos usando dos expedientes maliciosos, quanto mais agora, e ele fala isso no versículo 9: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, amigos dos bens materiais, amigos utilizando aquilo que você tem, as suas posses, usando o que você tem em mãos para fazer amigos. E aqui está o ponto de virada da parábola: para que quando vos faltarem, vos recebam eles. Aí eu fico pensando, se eu fosse um ouvinte ali, eu pensaria que Jesus estava ensinando a fazer amigos para o quê? Para o dia da adversidade. O dia que eu for desempregado e precisar também ser hospedado na casa de um amigo. E Jesus aqui faz a virada, e ele diz: eles vos recebam nos
tabernáculos eternos. Aqui está o ponto que muda toda a perspectiva. Você estaria ouvindo essa parábola e achando que Jesus estava ensinando sobre ser acolhido na casa de alguém quando passar fome. E Jesus fala agora de tabernáculos eternos, o que se contrapõe a casas no versículo 4. Jesus dá uma guinada no conceito e fala o seguinte: você precisa pensar na eternidade. Você precisa ter amigos que recebam você quando você chegar na eternidade. Irmãos, eu fico pensando nas pessoas que Deus tem me dado a oportunidade de alcançar, de evangelizar, de discipular. Pessoas talvez que partam dessa vida antes de mim. Que alegria será quando eu me encontrar com elas lá e receber o abraço. Imagine isso. Você deve ter se convertido talvez pela pregação de alguém que já faleceu. Que gratidão você não deve ter no coração. Um dia nós nos reencontraremos com Cristo nos ares e viveremos para sempre com Ele. Não dá vontade de chegar lá no céu e reencontrar essa pessoa que nos evangelizou, que nos ganhou para Cristo, e dar um abraço de gratidão quando a gente estiver cheio daquela alegria do céu, e perceber, olha, isso tudo era de fato verdade, que alegria, que maravilha, que bom que você me evangelizou, e você vai correr e dar um abraço naquela pessoa. Muito obrigado por ter me levado a Cristo. E Jesus está falando isso. Você deve ser aquele não apenas que corre ao abraço de alguém que te evangelizou, mas alguém que vai estar lá recebendo abraços de pessoas que vão ser alcançadas e evangelizadas por você e que serão gratas na eternidade por causa do seu ministério. Temos feito amigos para a eternidade? Teremos alguém na eternidade que vai correr ao nosso encontro para nos agradecer? Porque as coisas que temos, elas vão perecer e não vão para o céu conosco, mas nós podemos utilizá-las como ferramentas para fazer amigos eternos, e é disso que se trata essa parábola. Então nós vamos ler até o 14 e depois eu vou pensar apenas algumas aplicações para terminar. Olha como Jesus emenda um ensino que nós conhecemos bem ao que está nessa parábola, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Percebe o paralelismo? Riquezas da injustiça, mínimo, riquezas injustas e as verdadeiras riquezas, o máximo, as verdadeiras no versículo 11, versículo 12, se no alheio, ou seja, naquilo que é do mundo, daquilo que é terreno, daquilo que é material, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso, os dons espirituais, as riquezas espirituais? Jesus faz então essa comparação, as riquezas do mundo, os bens materiais, o dinheiro, e as coisas que realmente importam, as coisas eternas, as coisas espirituais. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: quem usa as coisas materiais apenas para si próprio, e não para a evangelização e o discipulado, para fazer amigos para a eternidade, não receberá de Deus aquilo que é próprio, aquilo que é espiritual e aquilo que é eterno. Se nós não usamos a nossa casa para evangelização, o nosso carro para levar alguém daqui ou ali com o objetivo de trazê-lo para a igreja, para evangelizar e para discipular, se nós não temos coragem de usar o nosso dinheiro para convidar alguém para jantar conosco, para almoçar conosco e pagar a conta só com a finalidade de evangelizar e aconselhar e discipular, como Deus nos dará as coisas de fato espirituais, os dons? Olha, tem muita gente que às vezes aspira um cargo na igreja, aspira uma posição, quer ser um pastor, quer ser líder de alguma coisa na igreja, e às vezes olhando para esse texto eu fico me perguntando,
Antes de ter essas coisas, cargo, posição na igreja, no serviço cristão, essa pessoa já usa o que tem para servir a Deus. E Jesus está falando, usa o que você tem para servir a Deus hoje. Como você espera que Deus vai te colocar numa posição de destaque dentro do reino de Deus, se a sua casa, os seus bens ainda não foram dedicados a fazer amigos eternos, a cumprir a missão, a se regozijar com aquela festa que acontece no céu, quando um pecador se arrepende no sofá da sua casa? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a... Percebam como está tudo conectado. O que é servir as riquezas aqui? É utilizar as riquezas apenas para o bem próprio, e não com uma visão missionária, e não com uma missão, ou como um instrumento da missão. E os fariseus, que eram avarentos, apegados ao dinheiro, zombavam ouvindo estas coisas. Entenderam como está tudo conectado? Um cristão, se ele não quer servir a Mamon, ele tem que reconhecer o senhorio de Cristo sobre suas posses, seu dinheiro e seus bens, e aplicá-los na missão. Porque servir a Mamon não é apenas se encurvar diante de um Deus, diante de um ídolo. Servir a Mamon pode ser tão somente utilizar o seu dinheiro e seus bens apenas para si mesmo, e não para fazer amigos eternos. Algumas aplicações rápidas. Primeiro, o prazo. Aquele homem tinha um prazo curto. Nós temos um prazo, irmãos. Nesta manhã, nós tivemos que dar a notícia de 2 falecimentos aqui. Todos nós estamos com os dias contados, e essa é uma realidade. Eu não quero assustar ninguém, mas é uma verdade. Nosso prazo está, o relógio está ticando, tic-tac para nós. Até quando nós vamos parar? Ou quando será que vamos, enfim, olhar para as pessoas ao redor e fazer amigos eternos com elas, e evangelizar e discipular? Nosso prazo está se esgotando, não há tempo a perder. As pessoas morrem, nós morremos. Essa perspectiva da eternidade tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Aquele vizinho que precisa de Cristo, aquele colega de trabalho que precisa de Cristo, e que nós devemos evangelizar, discipular, alcançar para o Senhor. Quem nos garante que amanhã não receberemos a notícia de seu falecimento este final de semana? Não é para nos deixar alarmados ao ponto do desespero, mas é uma realidade. Nós temos um prazo, irmãos. Nós temos um prazo. Segunda aplicação. Nós estamos sujeitos a uma prestação de contas. Paulo, escrevendo à igreja, aos Coríntios, diz que todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. Não preciso entrar aqui em escatologia, em doutrinas das últimas coisas, mas fica claro aqui, a grosso modo, que mesmo já tendo sido salvos da ira, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, ainda assim teremos um momento de prestação de contas com o nosso Senhor. Não é o caso de irmos para o inferno, porque já fomos salvos da ira, mas ainda assim teremos que olhar para o Senhor Jesus e prestar contas da nossa mordomia. E o que vamos apresentar? Coisas materiais não vão estar lá conosco. O que estarão lá conosco? Pessoas, vidas que foram impactadas, vidas que tocamos, usando aquilo que temos. E por fim, precisamos nos desapegar das coisas e ver nelas instrumentos para a missão. Primeira vez que teve um PGM na minha casa, veio um casal com um menino de 3 anos.
Estávamos reunidos lá, eu estava com a Bíblia aberta, estávamos conversando sobre o Evangelho, e de repente aquele rapaz, aquele menininho de 3 anos, pegou uma moedinha, pastor. Olha, sabe o que acontece? Antes desse momento, eu tinha vivido em casas alugadas, mobiliadas, que já tinha um rack de televisão, que eu não gostava muito. Então eu tinha um sonho de comprar um rack que fosse do meu gosto. E eu finalmente comprei um, cor de canela, lindo de madeira. E naquela noite do PGM, aquele menininho pegou uma moeda e foi assim, e começou a ticar assim, em cima da... Tic, 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 tic. E contra a luz, irmãos, eu conseguia ver o sulco que a moedinha estava fazendo na superfície do rack. Na hora, minha esposa estava perto dele, eu olhei para ela assim, e ao mesmo tempo que dirigia ali o roteiro, o meu olhar, ela entendeu a minha agonia, e ela falou algo assim baixinho que eu só consegui entender por leitura labial. Ela dizia assim: desapega, desapega. Você não quer levar a gente para a sua casa, para discipular, para aconselhar, para evangelizar, por quê? Porque meu sofá é de camurça, vai chegar gente suada, trazer gente de determinada cor de pele, por exemplo, na minha casa, não. Irmãos, se nós ainda estamos presos a essas coisas. Ou então, eu vou correr o risco das coisas que eu guardo na minha casa, de passar alguém esbarrar e quebrar. Irmãos, cristais não vão para o céu, sofá não vai para o céu, carro, vou colocar gente no meu carro, aí vou dar carona no dia de chuva, vai estar molhado, depois vai ficar com aquele cheiro de estofado molhado no meu carro. Irmãos, hoje, nesta manhã, Deus está nos dando um alerta, para que nós utilizemos o que temos em nossas mãos. Que nossa casa seja um local de discipulado e evangelização. Que o meu sofá, que o nosso sofá seja um lugar onde haverá transformação de vida. Que meu aparelho de jantar, que a minha mesa, que as minhas panelas, que os meus garfos, os meus talheres sejam ferramentas para encontros discipuladores no meio de refeições. Precisamos abrir a nossa casa. E se alguém nesta manhã que ainda não entregou seus bens ao Senhor e disse: Senhor, a minha casa é tua, o meu carro é teu, que seja amanhã de decisão. O prazo está passando, prestaremos contas e precisamos nos desapegar. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a desapegar das coisas e usar os nossos recursos materiais, o nosso dinheiro, para fazer amigos eternos e não apenas para um acúmulo de bens que muitas vezes representam até uma idolatria nossa. Nos ajude, Pai, a abrir nossa casa, a termos prazer na hospitalidade, a termos prazer em dar caronas, a termos prazer em gastar tempo com pessoas e investir em vidas, ó Pai. Nesta manhã, Pai, com muito temor no coração, com muito amor por nossos irmãos, eu lhe clamo, eu te peço, a começar em mim, nos ajude. Nós sonhamos com um dia de, na eternidade, termos muito o que celebrar ao nos reencontrarmos com aqueles que foram tocados pela nossa vida e que tocaram também a nossa vida, nos influenciando de maneira positiva para servirmos a Ti cada vez melhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.